Meu nome é Padre Leandro Campos, e eu estava celebrando a missa de domingo quando 4 policiais entraram pela porta principal da igreja São José, interromperam a consagração e me algemaram diante de 400 fiéis. A acusação: desvio de R$850 mil das obras de reforma da paróquia. As crianças do coral começaram a chorar, Dona Glória desmaiou nos bancos da frente, e o tesoureiro Marcos Andrade me olhava com ódio enquanto gritava: ladrão! Você enganou todos nós! Fui arrastado pelo corredor central, ainda vestido com os paramentos litúrgicos, enquanto as pessoas que me veneravam como santo me cuspiam e me xingavam. A imagem de Nossa Senhora das Graças, no altar lateral, parecia me observar em silêncio enquanto eu era levado. O metal frio das algemas cortava meus pulsos. Eu sentia o peso do casulo branco sobre meus ombros enquanto os policiais me empurravam para fora da igreja. As pessoas se afastavam como se eu carregasse uma doença. Mulheres que beijavam minha mão após a comunhão agora tapavam o rosto dos filhos. Homens que me cumprimentavam com reverência cuspiam no chão quando eu passava. O som dos meus sapatos contra o piso de mármore ecoava como batidas de martelo. Cada passo era uma condenação pública. Dentro da viatura, olhei pela janela e vi a fachada da igreja que eu mesmo inaugurei 3 anos antes. Toda aquela estrutura imponente, o campanário que alcançava o céu, os vitrais importados da Itália. Eu havia transformado uma capela simples numa catedral moderna. Meu nome estava gravado na placa de bronze na entrada, sob a administração do reverendo Padre Leandro Campos. Agora aquele nome era sinônimo de vergonha. 15 anos de sacerdócio. 15 anos construindo uma reputação impecável. Eu era conhecido como Padre dos Milagres na diocese, não porque operava curas sobrenaturais, mas porque fazia números impossíveis acontecerem. Quando assumi a paróquia São José, ela estava endividada e vazia. Em 2 anos, tripliquei o número de fiéis e zeramos as dívidas. Em 5 anos, reformamos completamente a estrutura. Em 10 anos, inauguramos um centro comunitário que atendia 500 famílias por mês. Minha eficiência era reconhecida em toda a diocese. Bispos me consultavam sobre gestão paroquial. Padres mais jovens me pediam conselhos. Jornais católicos publicavam artigos sobre meus métodos administrativos. Eu palestrava em encontros diocesanos sobre como uma paróquia deveria ser gerida como uma empresa bem-sucedida. Números, metas, resultados. Essas eram minhas palavras favoritas. Mas por trás dessa fachada de competência, havia algo que eu nunca admitia nem para mim mesmo. Eu desprezava a fraqueza. Padres mais velhos que celebravam missas lentas e desorganizadas me irritavam profundamente. Eu os via como relíquias ultrapassadas que não entendiam o mundo moderno. Quando o Padre Augusto, um senhor de 72 anos que servia na paróquia vizinha, esqueceu parte da liturgia durante uma missa conjunta, comentei alto o suficiente para outros ouvirem. É por isso que a igreja está perdendo fiéis. Falta profissionalismo. Seminaristas que cometiam erros durante as cerimônias recebiam minha correção com dureza. Eu não aceitava falhas. Uma vez, um jovem diácono tropeçou ao carregar o cálice durante a procissão de entrada. Eu o repreendi na sacristia na frente de todos. Se você não consegue nem andar direito, como vai servir o altar? O rapaz saiu com os olhos cheios de lágrimas. Eu achei que estava sendo firme, formador. Hoje sei que era apenas cruel. Com os fiéis mais simples, minha paciência era ainda menor. Dona Maria, uma senhora de 80 anos que sempre se confundia durante a comunhão, me irritava especialmente. Ela demorava para entender onde deveria ir, atrapalhava a fila, fazia perguntas repetitivas. Um domingo, após a missa, comentei com Coroinha. Algumas pessoas deveriam ficar em casa rezando o terço. Seria mais útil. Não percebi que ela estava logo atrás e ouviu tudo. Nunca mais voltou à igreja. Meu irmão, Júlio Campos, médico bem-sucedido, sempre me alertava sobre meu comportamento. Ele via o que eu me recusava a enxergar. Durante um almoço de família, depois que critiquei um padre idoso que havia celebrado o funeral de um tio nosso, Júlio me confrontou. Leandro, você está mais preocupado com números do que com pessoas. Quando foi a última vez que você realmente ouviu alguém sem pensar na próxima campanha de arrecadação? Eu ri da observação dele. Você não entende, Júlio. A igreja precisa de gestores, não apenas de pessoas bonzinhas que fazem carinho na cabeça dos fiéis. Eu construo coisas reais. Eu faço diferença. Meu irmão balançou a cabeça e respondeu: você constrói prédios, Leandro, mas está destruindo pessoas no processo. Um dia isso vai cobrar um preço. Minha mãe, Dona Edith, viúva e devota,
Rezava o rosário todos os dias pedindo para que eu me tornasse mais compassivo. Ela deixava bilhetes na minha mesa. Filho, lembre-se que Jesus lavou os pés dos apóstolos. Humildade é o caminho. Eu guardava os bilhetes numa gaveta e nunca respondia. Achava que minha mãe não entendia as complexidades do ministério moderno. Compaixão era coisa de padre fracassado, daqueles que não conseguiam fazer a paróquia crescer. Marcos Andrade era meu braço direito há 10 anos. Tesoureiro competente, organizador, discreto. Ele gerenciava todas as finanças da paróquia com precisão matemática. Eu confiava nele completamente porque ele era como eu, focado em resultados, impaciente com amadorismo, determinado a fazer a paróquia crescer. Trabalhávamos como uma máquina bem azeitada. Enquanto eu cuidava da parte pastoral e da imagem pública, Marcos garantia que o dinheiro entrasse e fosse aplicado corretamente. Nossa parceria funcionava perfeitamente até o dia em que Marcos cometeu um erro que considerei imperdoável. Durante uma reunião do conselho paroquial, ele sugeriu que deveríamos ser mais acessíveis aos fiéis mais pobres. Padre Leandro, algumas pessoas têm medo de se aproximar do Senhor. Elas acham que o Senhor só dá atenção para quem contribui financeiramente. Aquilo foi dito na frente de 15 pessoas. Senti meu rosto esquentar. Como ele ousava me questionar publicamente? Respondi com frieza calculada. Marcos, agradeço sua preocupação, mas acho que você está confundindo acessibilidade com falta de profissionalismo. Eu trato todos com respeito. Se algumas pessoas se sentem intimidadas, talvez seja porque não estão acostumadas com uma paróquia que funciona de verdade. Algumas pessoas riram nervosamente. Marcos ficou vermelho e não disse mais nada durante toda a reunião. Depois daquele dia, comecei a tratá-lo diferente. Minhas respostas ficaram mais curtas, meus pedidos mais secos. Eu o excluía de algumas decisões importantes. Quando ele apresentava relatórios, eu sempre encontrava algo para criticar. Esses números poderiam estar mais detalhados. Marcos, você demorou muito para fechar esse balanço. Esperava mais agilidade de alguém na sua posição. Eu não percebia, mas estava humilhando sistematicamente um homem que havia me servido com lealdade durante uma década. Marcos começou a ficar mais calado, mais distante. Sua esposa, Helena, parou de cumprimentar minha mãe após as missas. Ouvi comentários de que ele estava pensando em pedir demissão do cargo de tesoureiro. Achei ótimo. Se ele não aguentava a pressão, que saísse mesmo. O que eu não sabia é que Marcos não estava apenas magoado. Ele estava planejando uma vingança meticulosa, paciente, devastadora. Durante meses, ele forjou documentos mostrando transferências da conta paroquial para uma conta bancária em meu nome. Criou recibos falsos, adulterou e-mails, plantou evidências em diferentes sistemas. Ele conhecia cada detalhe da administração financeira porque era ele quem a gerenciava. Sabia exatamente onde colocar cada peça do quebra-cabeça para me incriminar. Depois comprou testemunhas. Ofereceu dinheiro para 3 pessoas que frequentavam a paróquia esporadicamente. Elas assinaram declarações dizendo que me viram fazendo retiradas suspeitas, conversando sobre investimentos pessoais, demonstrando padrões de vida incompatíveis com o salário de um padre. Tudo mentira, mas tudo tecnicamente plausível. Quando as denúncias chegaram à Cúria Diocesana, o bispo Dom Fernando me chamou para uma conversa. Ele estava sério, preocupado. Padre Leandro, recebi denúncias muito graves sobre desvio de recursos da paróquia. Preciso que você me explique essas transferências. Mostrou-me documentos que eu nunca tinha visto na vida. Minha assinatura estava lá, falsificada com perfeição. Datas, valores, tudo batia. Fiquei atônito. Dom Fernando, isso é um erro. Eu nunca fiz essas transferências. Essa conta nem é minha. Minha voz tremia. O bispo suspirou. Leandro, a investigação está apenas começando. Enquanto isso, você está temporariamente afastado das funções sacerdotais. É uma medida de segurança, você entende? Temporariamente afastado. As palavras caíram como chumbo no meu peito. A notícia vazou rapidamente. Em 2 dias, estava nos jornais locais. Padre acusado de desviar quase R$1 milhão de reforma de igreja. Minha foto estava na primeira página. Repórteres acamparam na porta da casa paroquial. Fiéis começaram a me questionar abertamente. Padre, isso é verdade? O senhor roubou nosso dinheiro. Como pôde fazer isso com a gente? Tentei explicar que era um equívoco, que eu estava sendo incriminado falsamente,
que havia uma investigação em andamento. Mas ninguém queria ouvir. As pessoas só viam os documentos, os números, as evidências. E eu, com minha reputação de administrador rigoroso, parecia exatamente o tipo de pessoa que poderia planejar um esquema assim. Minha eficiência agora trabalhava contra mim. 3 semanas depois, a polícia veio me buscar durante a missa de domingo. Não avisaram antes, não esperaram a cerimônia terminar. Simplesmente entraram, interromperam a consagração e me algemaram no altar. O delegado leu meus direitos enquanto as crianças do coral choravam. Dona Glória, que tinha pressão alta, desmaiou nos bancos da frente e precisou ser socorrida. Marcos Andrade estava lá, no meio da multidão, me olhando com um ódio que eu nunca tinha visto antes. Ladrão! Ele gritou. Você enganou todos nós. Confiamos em você. Outras vozes se juntaram à dele. Padre safado. Devolvam nosso dinheiro. Hipócrita! Eu tentei dizer alguma coisa, mas minha voz não saía. Os policiais me arrastaram pelo corredor central. Pessoas cuspiam no chão quando eu passava. Algumas atiravam os folhetos da missa em mim. Quando cheguei à porta da igreja, olhei para trás uma última vez. Vi a imagem de Nossa Senhora das Graças no altar lateral. Ela segurava o menino Jesus nos braços e olhava para baixo com aquela expressão serena e maternal. Por um segundo, tive a impressão de que seus olhos estavam fixos em mim. Não com julgamento, mas com uma tristeza profunda. Como se ela soubesse algo que eu ainda não compreendia. À cela da Dolgacia cheirava mofo, urina e desespero. Paredes de concreto pintadas de verde claro descascado, uma privada sem assento no canto, uma cama de ferro com colchão fino manchado. Eu nunca tinha estado num lugar assim. 15 anos celebrando missas em igrejas limpas e bem iluminadas, dormindo em quartos confortáveis da casa paroquial, sendo tratado com reverência por onde passava. Agora estava ali, despido dos paramentos litúrgicos, vestindo um uniforme laranja de detento, sentado numa cama dura olhando para o vazio. Meu advogado, Dr. Otávio Ribeiro, veio me visitar no dia seguinte. Ele era um homem sério, de uns 50 anos, conhecido por defender casos difíceis. Colocou uma pasta preta sobre a mesa da sala de visitas e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Havia seriedade profissional ali, mas também algo parecido com pena. Padre Leandro, vou ser direto com o senhor. As provas contra o senhor são esmagadoras. Ele abriu a pasta e começou a mostrar documento por documento. Transferências bancárias que eu supostamente havia autorizado. E-mails que eu teria enviado discutindo investimentos pessoais. Recibos de saques em dinheiro assinados por mim. 3 testemunhas que juraram ter me visto desviando recursos. Cada página era uma facada. Mas eu não fiz nada disso. Minha voz saiu num grito abafado. Alguém está me incriminando. Esses documentos são falsos. Docteur. Otávio suspirou. Eu acredito no senhor, padre. Mas o Ministério Público tem um caso muito sólido. Vamos precisar de tempo para desmontar essas evidências, e mesmo assim não tenho garantias de que conseguiremos. O senhor tem alguma ideia de quem poderia fazer isso? Imediatamente pensei em Marcos, mas não tinha nenhuma prova. Era apenas uma intuição, uma suspeita baseada na mágoa dele depois daquela reunião. Meu tesoureiro, Marcos Andrade. Acho que ele tem acesso a tudo. O advogado anotou o nome. Vou investigar. Enquanto isso, prepare-se. O senhor pode ficar preso durante toda a investigação. E tem outra coisa. Ele hesitou. A diocese oficializou sua suspensão. O senhor está proibido de exercer qualquer atividade sacerdotal até que o caso seja resolvido. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Proibido de ser padre. Era como se tivessem arrancado minha identidade. Nos dias seguintes, tentei manter alguma rotina. Rezava o breviário de memória, já que não tinha acesso aos livros litúrgicos. Fazia exercícios físicos no pequeno espaço da cela. Evitava conversar com outros detentos. Mas a solidão era esmagadora. Cada hora parecia durar dia. À noite, deitado naquela cama desconfortável, minha mente girava em círculos. Como isso aconteceu? Por que está acontecendo? O que eu fiz para merecer isso? A diocese não enviou ninguém para me visitar. Padre Emanuel, meu mentor de seminário, o homem que havia me orientado durante minha formação sacerdotal, se recusou a me ver. Mandou um recado através do advogado. Diga ao padre Leandro que estou muito decepcionado.
Preciso de tempo para processar tudo isso. Aquilo doeu mais do que a prisão. Padre Emanuel sempre acreditou em mim. Sempre me defendeu quando outros questionavam minha rigidez. Agora até ele me abandonava. Minha mãe veio me visitar na segunda semana. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Os cabelos mais brancos, os ombros curvados, as mãos tremendo enquanto segurava uma sacola com algumas roupas limpas. Sentou-se do outro lado do vidro, pegou o telefone e começou a chorar antes mesmo de falar. Meu filho, o que fizeram com você? Sua voz estava quebrada. Eu sei que você não fez isso. Sei porque te conheço, porque te carreguei no ventre. Tentei ser forte, mas também comecei a chorar. Mãe, eu não sei o que fazer. Tudo está desmoronando. As provas são contra mim. Ninguém acredita em mim. Ela limpou as lágrimas com um lenço e disse com firmeza: eu acredito. Júlio acredita. E Nossa Senhora também acredita. Ela vai te tirar disso, filho. Tenha fé. Fé. Aquela palavra soava estranha agora. Eu havia pregado sobre fé durante 15 anos, mas nunca precisei realmente ter fé em nada. Minha vida sempre foi controlada, planejada, previsível. Júlio veio me ver alguns dias depois. Diferente da minha mãe, ele estava mais pragmático. Leandro, o Dr. Otávio está trabalhando duro no seu caso. Ele acha que consegue provar que os documentos foram adulterados, mas vai levar tempo. Enquanto isso, você precisa se preparar mentalmente para ficar aqui por meses. Meses. A palavra caiu como uma sentença. Júlio, eu não aguento. Não sei como as pessoas vivem assim. Meu irmão me olhou com uma mistura de compaixão e algo que parecia uma crítica contida. Leandro, talvez isso seja necessário. Não a prisão injusta, mas essa quebra. Você sempre foi tão duro, tão inflexível. Talvez agora você entenda como é estar do outro lado, ser julgado, ser humilhado, não ter controle. Suas palavras me irritaram e me feriram ao mesmo tempo. Você acha que eu mereço estar aqui? Ele balançou a cabeça. Não, você não merece. Mas talvez precise. As noites eram a pior parte. Durante o dia, havia algum movimento, algum barulho, alguma distração. Mas quando a luz se apagava e o silêncio descia sobre o corredor, eu ficava sozinho com meus pensamentos. E eles eram implacáveis. Todas as pessoas que humilhei ao longo dos anos desfilavam pela minha memória. O seminarista que fiz chorar. Dona Maria, que nunca mais voltou à igreja. Padre Augusto, que envelhecia servindo a Deus enquanto eu chamava de ultrapassado. Marcos, que tentou me alertar e foi massacrado publicamente. Comecei a perceber algo que nunca tinha admitido. Eu não era apenas rigoroso ou exigente. Eu era cruel. Usava minha posição de poder para esmagar pessoas que eu considerava fracas ou incompetentes. E fazia isso em nome de Deus, em nome da eficiência, em nome do crescimento da igreja. Mas no fundo, fazia porque me sentia superior. Porque acreditava que minha inteligência, minha capacidade administrativa, minha visão estratégica me colocavam acima dos outros. Na terceira semana de prisão, algo estranho começou a acontecer. Todas as noites, acordava exatamente às 3 horas da madrugada. Não era um despertar gradual. Era súbito, como se alguém tivesse me chamado. Abria os olhos na escuridão da cela e ficava completamente alerta. E então ouvia uma voz feminina cantando Ave Maria em latim. A melodia era antiga, litúrgica, cantada com uma doçura que me fazia tremer. Sentava na cama e olhava ao redor. Não havia ninguém. A cela estava vazia. O corredor lá fora estava em silêncio. Mas a voz continuava, clara como se alguém estivesse ali dentro cantando para mim. Durava alguns minutos e depois desaparecia. Nas primeiras vezes, achei que estava enlouquecendo. Imaginei que fosse o estresse, a privação de sono, a pressão psicológica. Mas acontecia todas as noites. Sempre no mesmo horário. Sempre a mesma música. Sempre aquela voz doce e triste. Tentei rezar após aquelas experiências, mas as palavras não saíam. Minha boca se movia, mas nenhum som tinha sentido. Tentava fazer o sinal da cruz, mas minha mão parava no meio do movimento. Era como se houvesse uma barreira entre mim e Deus. Pela primeira vez na vida, entendi o que significava estar espiritualmente seco. Eu havia celebrado milhares de missas, rezado milhares de orações, pregado centenas de homilias. Mas tudo tinha sido mecânico, profissional, vazio. No segundo mês de prisão,
Dr. Otávio trouxe notícias desanimadoras. Padre Leandro, conseguimos um perito para analisar os documentos, mas ele encontrou poucas inconsistências. Quem forjou essas provas fez um trabalho muito bem feito. Vamos precisar de mais tempo. Tempo. Eu não tinha mais tempo. Cada dia ali dentro me destruía um pouco mais. Minha fé estava em pedaços. Minha identidade estava despedaçada. Eu não sabia mais quem era. Foi nessa época que os outros detentos descobriram que eu era padre. Um deles, um homem de uns 30 anos com tatuagens no pescoço, me abordou no pátio durante o banho de sol. É verdade que você é padre? Tentei ignorá-lo, mas ele insistiu. Falei com você, padre. É verdade. Respondi secamente, era padre. Agora sou apenas mais um preso. Ele riu. Padre ladrão. Isso é novo. Vocês não roubam só criança, roubam dinheiro também. A provocação me queimou. Mas fiquei em silêncio. Outros se aproximaram. Padre que desviou grana da igreja. Você é pior que a gente, cara. Pelo menos nós não fingimos ser santos. As risadas ecoavam. Eu cerrei os punhos, mas não reagi. Sabia que qualquer resposta apenas pioraria a situação. Voltei para a cela com as pernas tremendo de raiva e humilhação. Na noite seguinte, acordei novamente às 3 horas. A voz estava lá, cantando Ave Maria. Mas dessa vez era diferente. Parecia mais próxima, mais real. Sentei na cama e, pela primeira vez, não tentei entender ou racionalizar. Apenas escutei. A melodia me envolvia como um abraço. Senti meu peito apertar. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Não sabia por que estava chorando. Só sabia que aquela voz me tocava num lugar que eu havia enterrado há muito tempo. Quando a música terminou, sussurrei para o vazio. Quem é você? O que você quer de mim? Não houve resposta. Apenas silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era vazio. Era cheio de presença. Como se alguém estivesse ali, escutando, esperando. Deitei novamente e pela primeira vez em semanas consegui dormir sem pesadelos. No 4º mês de prisão, a violência que eu temia finalmente chegou. Estava no refeitório pegando o almoço quando 3 homens se aproximaram. Reconheci o do pescoço tatuado. Ele sorriu, mas seus olhos estavam frios. Padre, a gente precisa conversar. Tentei desviar, mas eles me cercaram. Não tenho nada para falar com vocês. Um deles, mais baixo e musculoso, deu um passo à frente. Você acha que é melhor que nós, né? Padre ladrão se achando superior. Antes que eu pudesse responder, o primeiro soco acertou meu estômago. Dobrei de dor. Outro golpe atingiu meu rosto. Caí no chão. Os chutes começaram a vir de todos os lados. Costelas, costas, pernas, cabeça. Eu tentava me proteger com os braços, mas eram muitos. Ouvia vozes gritando ao longe, mas pareciam distantes. A dor era tão intensa que meu corpo começou a ficar dormente. Senti o gosto de sangue na boca. Depois, tudo ficou escuro. Acordei na enfermaria 3 dias depois. Meu rosto estava inchado, mal conseguia abrir o olho esquerdo. Cada respiração era uma agonia nas costelas. O médico me informou que eu havia perdido 3 dentes, fraturado 2 costelas e sofrido uma concussão leve. Você teve sorte, padre. Poderia ter sido pior. Sorte. Aquela palavra soava absurda ali. Deitado numa cama de enfermaria de presídio, destruído por dentro e por fora. Onde estava a sorte? Os dias na enfermaria se arrastavam. Eu estava dopado de analgésicos a maior parte do tempo. Flutuava entre o sono e a vigília, entre pesadelos e memórias. Via rostos de pessoas que tinha machucado. Ouvia suas vozes dizendo coisas que eu realmente havia dito. Você não serve para isso. Falta profissionalismo. Algumas pessoas deveriam ficar em casa. Cada palavra voltava como uma acusação. Uma noite, ainda na enfermaria, acordei às 3 horas novamente. Dessa vez não ouvi o canto. Havia apenas silêncio. Mas senti algo diferente. Um cheiro doce, como flores frescas. Rosas talvez. Não fazia sentido numa enfermaria de presídio que cheirava desinfetante e remédio. Olhei ao redor. A sala estava vazia, apenas eu e 2 outros presos dormindo em camas distantes. Mas o perfume estava ali, inegável, envolvente. Fechei os olhos, e pela primeira vez em meses,
Não tentei controlar nada. Não tentei entender. Não tentei racionalizar. Apenas me entreguei àquele momento. E ali, naquela rendição, algo dentro de mim começou a se quebrar. Não era apenas o orgulho. Era toda a estrutura que eu havia construído ao longo da vida. A crença de que eu era especial, de que era melhor que os outros, de que merecia ser admirado. Tudo começou a ruir. Voltei para a cela regular uma semana depois. Meu corpo ainda doía, mas a dor física era nada comparada ao vazio interior. Sentava horas olhando para a parede, sem pensar em nada específico, apenas existindo naquele espaço mínimo, naquela vida reduzida ao essencial. Não tinha mais batina. Não tinha mais título. Não tinha mais respeito. Era apenas Leandro, um homem acusado injustamente, carregando anos de culpa por coisas que realmente fez. Comecei a fazer uma revisão brutal da minha vida. Cada momento em que usei minha posição para diminuir alguém. Cada vez que escolhi a eficiência em vez da compaixão. Cada ocasião em que tratei a fé como ferramenta administrativa em vez de experiência viva. Percebi que todas as minhas orações ao longo dos anos foram mecânicas, vazias. Eu celebrava missas pensando em estatísticas de frequência. Ouvia confissões contando os minutos para terminar. Benzia pessoas enquanto planejava a próxima campanha de arrecadação. A verdade mais dolorosa de todas emergiu naqueles dias de introspecção forçada. Eu nunca conheci Deus de verdade. Apenas usei seu nome para construir meu próprio império. Falava sobre ele, pregava sobre ele, celebrava rituais em sua honra. Mas nunca parei para realmente escutá-lo. Nunca me permiti ser vulnerável diante dele. Nunca reconheci que precisava dele. Eu achava que Deus era uma ferramenta do meu ministério, quando na verdade o ministério deveria ser uma resposta ao Deus vivo. Na madrugada do 5º mês, acordei às 3 horas como sempre. Mas dessa vez algo era diferente. Não era apenas o canto ou o perfume. Era uma presença. Algo ou alguém estava ali na cela comigo. Sentei na cama e olhei ao redor na penumbra. Não vi nada, mas senti. Era como estar perto de alguém que te ama incondicionalmente, mesmo conhecendo todos os seus defeitos. Uma presença maternal, acolhedora, mas ao mesmo tempo exigente. Meu coração começou a bater forte. Não era medo exatamente. Era uma mistura de reverência e urgência. Como se aquele momento fosse uma última chance, uma última oportunidade de escolher algo diferente. Escorreguei da cama e caí de joelhos no chão frio da cela. Minhas mãos tremiam. Minha garganta estava fechada. Mas precisava falar. Precisava dizer algo, mesmo que fosse apenas um sussurro. Mãe Maria. As palavras saíram rachadas, quase inaudíveis. Eu sei que não mereço. Sei que passei a vida inteira fingindo servir seu filho enquanto servia apenas a mim mesmo. Lágrimas começaram a cair. Humilhei pessoas. Usei o nome de Deus para alimentar meu orgulho. Tratei a igreja como minha propriedade. Fui tudo que um padre não deveria ser. Minha voz estava quebrando a cada palavra. Fiquei ali, de joelhos, chorando como não chorava desde criança. Não era apenas choro de tristeza. Era choro de vergonha, de arrependimento, de exaustão. Sentia como se todos os anos de dureza, de controle, de autossuficiência estivessem sendo drenados do meu corpo. Eu estava no diante daquela presença. Sem defesas, sem máscaras, sem argumentos. Apenas um homem quebrado que finalmente reconhecia o quanto precisava de misericórdia. Não peço para sair daqui. Continuez susurrando. Não peço para limpar meu nome ou recuperar minha posição. Peço só para entender o que você quer de mim. Para entender o que Deus quer de mim. Porque eu percebo agora que nunca entendi nada. Construí uma vida inteira sobre areia. Sobre orgulho e vaidade disfarçados de zelo pastoral. Encosté à testa no chao frio. Me ajuda a recomeçar. Me ajuda a ser quem eu deveria ter sido desde o início. Fiquei naquela posição por quanto tempo? Não sei. Minutos. Talvez horas. Perdi a noção. Apenas permaneci ali, prostrado, esperando algo que eu não sabia nomear. Não houve nenhuma voz audível. Nenhuma visão espetacular. Nenhum sinal externo dramático. Mas algo mudou dentro de mim naquela madrugada. Uma rachadura no meu orgulho que vinha se formando há meses finalmente se partiu completamente. E através daquela fenda, entrou algo que eu nunca tinha experimentado verdadeiramente: humildade. Quando finalmente voltei para a cama, ainda tremia. Mas não era mais de desespero.
Era uma espécie de alívio exausto. Como alguém que carregou um peso imenso por tanto tempo que esqueceu como era andar sem ele, e de repente o peso desaparece. Deitei e pela primeira vez não senti raiva da situação. Não senti revolta pela injustiça. Apenas uma aceitação profunda de que, mesmo não sendo culpado pelo crime que me acusavam, eu precisava daquele tempo, daquele lugar, daquele fundo do poço. Dormi sem acordar até o amanhecer. Nenhum pesadelo, nenhuma angústia. Apenas um sono profundo e reparador. Quando abri os olhos pela manhã, a primeira coisa que pensei foi: seja feita a tua vontade. Não como uma frase decorada de oração, mas como rendição verdadeira. Como entrega absoluta. Como aceitação de que minha vida não me pertencia, nunca pertenceu, e que todo o sofrimento veio de tentar controlá-la como se fosse minha propriedade. Os dias seguintes foram diferentes. Eu ainda estava preso. Ainda enfrentava a mesma situação injusta. Mas algo dentro de mim havia mudado. Comecei a conversar com outros detentos. Não como padre que evangeliza, mas como ser humano que escuta. Ouvi histórias de vidas quebradas, de escolhas erradas, de dores que ninguém nunca validou. Não julguei ninguém. Não ofereci soluções fáceis. Apenas estive presente. E pela primeira vez entendi o que significava ser padre de verdade. Não construir impérios, mas estar presente na dor alheia. Um rapaz jovem, preso por tráfico, me procurou depois que conversei com um companheiro de cela dele. É verdade que você é padre? Respondi com honestidade: eu sou. Mas estou aprendendo agora o que isso significa. Ele sentou ao meu lado. Minha mãe sempre quis que eu fosse à igreja. Ela morreu ano passado. Você acha que ela pode me perdoar por eu estar aqui? Olhei para ele e vi não um criminoso, mas um filho com saudade da mãe. Ela já te perdoou. As mães sempre perdoam. E Deus também. Você já se sentiu assim também? Quebrado a ponto de não restar nada além da verdade nua sobre quem você realmente é? Na manhã seguinte àquela conversa com o rapaz, recebi um aviso de que tinha uma visita. Não era dia de visita regular. Então fiquei confuso. Doutor Otávio já havia vindo na semana anterior. Minha mãe vinha aos sábados. Júlio tinha viagem de trabalho. Quem seria? Fui levado até a sala de visitas sem saber o que esperar. Do outro lado do vidro, estava uma mulher que demorei alguns segundos para reconhecer, Josefa Lima. Josefa era faxineira da paróquia São José há mais de 10 anos. Uma mulher simples, na faixa dos 50 anos, sempre silenciosa e discreta. Eu mal lhe dirigia a palavra. Quando precisava de algo relacionado à limpeza, falava com a coordenadora, nunca diretamente com ela. Josefa era invisível para mim, como tantas outras pessoas que trabalhavam nos bastidores. Ver aquele rosto conhecido naquele lugar me causou uma estranheza imediata. Ela pegou o telefone com mãos trêmulas. Estava pálida, com olheiras profundas, como se não dormisse há dias. Padre Leandro. Sua voz era baixa, insegura. Eu preciso contar uma coisa pro senhor. Aconteceu uma coisa estranha comigo. Segurei o telefone com força. Josefa, o que aconteceu? Está tudo bem? Ela balançou a cabeça. Não sei se estou bem. Não sei se estou ficando louca. Mas preciso contar. Ela respirou fundo e começou. Faz 3 noites que acordo sempre às 3 horas da manhã. Na primeira noite, teve uma mulher no meu quarto. Meu coração disparou. 3 horas da manhã. Exatamente como eu. Uma mulher. Josefa Ascensiu. Ela usava um manto azul. Tinha o rosto mais bonito e mais triste que já vi. Ela falou comigo. Padre. Disse, vá até o computador de Marcos e pegue a verdade. Fiquei paralisado. Josefa continuou. Achei que era sonho. Voltei a dormir. Na segunda noite, aconteceu de novo. Mesma hora, mesma mulher, mesma frase. Comecei a ficar com medo. Contei pro meu marido, mas ele disse que era coisa da minha cabeça. Na terceira noite, ela apareceu de novo. Só que dessa vez ficou mais tempo. Me olhou nos olhos e disse, minha filha, o padre Leandro está sofrendo injustamente. A verdade está no computador de Marcos. Você precisa ir buscar. Faça isso por mim. Lágrimas escorriam pelo rosto de Josefa. Padre, eu tinha medo de Marcos. Ele sempre foi educado comigo, mas depois que o senhor foi preso, ele ficou diferente. Mais nervoso, mais agressivo. Mas aquela mulher me pediu.
Como eu podia recusar? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Ontem, fui até a casa dele. Fingi que precisava buscar umas coisas que tinha esquecido na paróquia. A Helena me deixou entrar. Marcos estava no banho. Fui até o escritório dele. Ela tirou um envelope da bolsa e colocou contra o vidro. Liguei o computador. Não sabia o que procurar. Só rezei: Nossa Senhora, me mostra. E vi uma pastinha na área de trabalho com nome estranho. Backup _ pessoal _ 2024. Abri. Padre. Tinha tudo ali. E-mails dele combinando a falsificação dos documentos. Conversas com as pessoas que ele pagou para mentir sobre o Senhor. Planilhas mostrando como ele desviou o dinheiro. Tudo. Copiei num pendrive e trouxe para a polícia hoje de manhã. Minha visão ficou embaçada. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Josefa, você fez isso por mim? Ela balançou a cabeça. Não fiz por Senhor, padre. Fiz porque aquela mulher pediu. E porque depois que copiei os arquivos, ela apareceu de novo. Dessa vez estava sorrindo. Disse: Obrigada, minha filha. Você ajudou a libertar 2 homens hoje. Um que estava preso injustamente, e outro que estava preso pela própria maldade. Josepha respirou fundo. Padre, eu sei que o Senhor nunca me deu muita atenção. Eu era só a faxineira. Mas eu sempre rezava pelo Senhor. Mesmo quando todo mundo estava falando mal, eu sabia que alguma coisa estava errada. E agora entendo por que aquela santa me escolheu. Porque eu era a única que ainda acreditava. Suas palavras me atravessaram. Aquela mulher que eu considerava invisível, irrelevante, havia sido o instrumento da minha libertação. Josepha. Minha voz saiu engasgada. Me perdoa. Me perdoa por nunca ter te visto de verdade. Por ter te tratado como se você não importasse. Ela sorriu através das lágrimas. O Senhor não precisa pedir perdão, padre. A Nossa Senhora já cuidou de tudo. Ela me disse uma última coisa antes de ir embora. Josepha respirou fundo. Ela disse que o Senhor precisava ser quebrado para ser reconstruído. Disse que chorava enquanto via o Senhor sofrer, mas que era necessário. Como uma mãe que vê o filho passar por cirurgia dolorosa, mas necessária. A polícia confirmou tudo em menos de 48 horas. Os arquivos que Josefa encontrou eram evidências incontestáveis. Marcos Andrade havia documentado meticulosamente cada passo da sua vingança, provavelmente como garantia contra possíveis cúmplices que tentassem traí-lo. Sua arrogância foi sua queda. Ele nunca imaginou que alguém tão simples quanto Josefa teria acesso ao seu computador, muito menos que seria orientada por uma aparição mariana. Marcos foi preso no mesmo dia. Segundo o Dr. Otávio, que me manteve informado de cada detalhe, ele entrou em pânico quando a polícia chegou. Tentou apagar arquivos, destruir evidências, mas já era tarde. Confrontado com as provas, ele desmoronou. Confessou tudo em troca de possível redução de pena. Falou sobre como planejou a vingança durante meses depois que eu o humilhei publicamente. Como sua mágoa se transformou em ódio. Como decidiu destruir não apenas minha reputação, mas toda a minha vida. As testemunhas que ele havia comprado também confessaram quando confrontadas. Uma delas, um homem chamado Roberto, pediu para falar comigo através do advogado. Diga ao padre Leandro que me arrependo. Eu precisava do dinheiro, minha filha estava doente. Mas sei que o que fiz foi errado. Peço que me perdoe. Dr. Otávio me passou o recado e perguntou: o que devo responder? Olhei para ele e disse simplesmente: diga que está perdoado. E que espero que a filha dele esteja bem. O processo de absolvição foi rápido. Todas as acusações contra mim foram retiradas. O juiz pediu desculpas formais pelo erro judicial. A diocese emitiu um comunicado oficial inocentando-me e oferecendo restauração imediata. No dia da minha libertação, uma pequena multidão esperava do lado de fora do presídio. Jornalistas, alguns fiéis, curiosos. Mas eu só via 3 pessoas: minha mãe, Júlio e Josefa. Júlio me abraçou com força. Bem-vindo de volta, irmão. Senti que ele estava chorando. Agora você parece meu irmão de verdade. Entendi o que ele quis dizer. O Leandro que entrou naquele presídio há 5 meses era uma pessoa diferente. Aquele que saía tinha sido quebrado, desconstruído e estava começando a ser reconstruído de uma forma completamente nova. Minha mãe segurou minhas mãos. Ela parecia mais frágil, mais idosa.
O sofrimento daqueles meses havia cobrado seu preço. Minhas orações foram atendidas, meu filho. Sua voz estava fraca, mas firme. Eu pedia todos os dias para que você se tornasse mais compassivo, mais humilde. Nunca imaginei que seria assim, mas Deus sabe o que faz. Jésus attesta. Mãe, seus bilhetes que eu guardava na gaveta sem ler. Consegui trazê-los mentalmente comigo durante todo esse tempo. Cada palavra faz sentido agora. Ela sorriu, aquele sorriso cansado, mas cheio de amor maternal. Josefa estava mais afastada, tímida. Fui até ela e segurei suas mãos. Josefa, você salvou minha vida. Não apenas me tirou da prisão. Você foi instrumento de algo maior. Ela balançou a cabeça. Não fui eu, padre. Foi a Nossa Senhora. Eu só obedeci. Olhei para ela com uma gratidão que mal conseguia expressar. Você se tornou minha maior amiga. Espero que me permita estar perto, aprender com você o que é fé verdadeira. A diocese ofereceu que eu voltasse para a paróquia São José. Dom Fernando, o bispo, me recebeu pessoalmente. Padre Leandro, lamento profundamente tudo o que aconteceu. Queremos compensá-lo. A paróquia está aguardando seu retorno. Os fiéis que acreditaram em sua inocência estão ansiosos para revê-lo. Ele falava com sinceridade, mas eu sabia que não podia voltar. Não porque guardasse mágoa, mas porque aquele não era mais o meu lugar. Dom Fernando, agradeço imensamente, mas gostaria de pedir algo diferente. Ele me olhou curioso. Há uma capela pequena em Duque de Caxias, na favela do Lixão. Capela Nossa Senhora das Graças. Soube que está sem padre há meses. Gostaria de servir lá. O bispo ficou surpreso. Padre Leandro, aquele lugar é difícil. Sem estrutura, sem recursos, pouquíssimos fiéis. Você merece algo melhor depois de tudo que passou. Sorri. Exatamente por isso quero ir. Preciso aprender a ser padre onde não há holofotes, onde não há números para impressionar, onde não posso me esconder atrás de eficiência administrativa. Preciso apenas estar presente, servir, amar. Dom Fernando ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu devagar. Se é isso que deseja, tem minha bênção. Mas saiba que as portas sempre estarão abertas se mudar de ideia. A capela Nossa Senhora das Graças ficava no fim de uma rua de terra, cercada por barracos de madeira e alvenaria sem reboco. A estrutura era simples, paredes pintadas de branco já descascando, teto de telhas com algumas infiltrações, bancos de madeira velha que acomodavam no máximo 40 pessoas. Não havia ar-condicionado, apenas 2 ventiladores barulhentos. O altar era uma mesa coberta com toalha branca remendada. A imagem de Nossa Senhora das Graças, no canto esquerdo, era de gesso pintado à mão, com algumas lascas nos dedos. Quando cheguei pela primeira vez, um sábado pela manhã, encontrei apenas 3 pessoas esperando. Dona Conceição, uma senhora de 68 anos que cuidava da limpeza da capela. Seu neto Paulinho, de 12 anos, que ajudava como coroinha. E seu Manuel, um senhor de 75 anos que tocava um violão velho nas missas. Eles me receberam com sorrisos cautelosos, ainda sem saber direito quem eu era ou de onde vinha. Padre, o senhor é o novo padre daqui? Dona Conceição perguntou enquanto secava as mãos no avental. Estendi a mão para ela. Sou, sim. Meu nome é Leandro. Padre Leandro. Mas pode me chamar só de Leandro, se preferir. Ela riu, sem jeito. Não, padre. Tenho respeito. O senhor é padre. Seu Manuel se aproximou. Faz 4 meses que não temos padre aqui. O último foi transferado. Disse que não aguentava mais a pobreza do lugar. Olhei ao redor. A capela era pobre mesmo. Mas havia algo ali que as grandes igrejas que construí nunca tiveram: autenticidade. Não havia vitrais importados, mas a luz do sol entrava pela janela simples e iluminava o ambiente com calor genuíno. Não havia sistema de som profissional, mas a acústica natural tornava cada palavra dita no altar audível em cada canto. Não havia multidões, mas as 3 pessoas ali presentes olhavam para mim com uma expectativa honesta. Seu Manuel, o senhor disse que o último padre não aguentou a pobreza. Mas eu acho que este é o lugar mais rico que já vi. Ele me olhou confuso. Como assim, padre? Apontei para a imagem de Nossa Senhora. Ela está aqui. E vocês estão aqui. E isso é tudo que importa. O resto é só estrutura. Dona Conceição sorriu largo.
Acho que vai dar certo ter o senhor aqui, padre. Nos primeiros domingos, as missas tinham no máximo 20 pessoas. Eu celebrava com calma, sem pressa. Nada de pensar em estatísticas ou horários rígidos. Olhava para cada rosto durante a homilia. Falava devagar, usando palavras simples, contando histórias que fizessem sentido para aquela realidade. Não citava teólogos complexos ou usava termos em latim para impressionar. Apenas compartilhava o evangelho de forma direta, como quem conversa com amigos. Depois das missas, ficava na porta cumprimentando cada pessoa pelo nome. Aprendi rápido quem era quem. Dona Luzia, que vendia cocada na feira. Seu João, pedreiro aposentado com problema na coluna. Maria e José, um casal jovem com 3 filhos pequenos. Cada um com suas histórias, suas dores, suas alegrias simples. Eu perguntava sobre suas vidas, ouvia com atenção real, não fingida. E pela primeira vez, não estava pensando em como usar aquelas informações para crescimento institucional. Estava apenas sendo humano com outros humanos. Comecei a visitar as casas. Não em esquema de campanha organizada, mas de forma natural. Dona Conceição me convidou para almoçar num domingo. Sua casa tinha 2 cômodos pequenos onde moravam ela, a filha desempregada e 3 netos. Comemos arroz, feijão e ovo frito num clima de simplicidade e acolhimento que me fez lembrar da casa da minha infância, antes de eu me tornar o padre importante que esqueceu suas origens. Padre, o senhor quer repetir? Dona Conceição ofereceu mais comida. Não sobra muito, mas o senhor é magro, precisa comer. Aceitei não porque estava com fome, mas porque percebi que recusar seria rejeitar o amor que ela estava oferecendo através daquela comida simples. Comemos conversando sobre coisas pequenas, o calor daquele verão, a dificuldade de conseguir emprego, os sonhos de Paulinho de se tornar jogador de futebol. Quando me despedi, Dona Conceição segurou minha mão. Padre, o senhor é diferente. Não sei explicar direito, mas é diferente dos outros padres que passaram por aqui. Sorri. Différente como. Ela pensou um pouco. Parece que o senhor realmente quer estar aqui. Não parece que está fazendo favor. Parece que está em casa. Suas palavras me tocaram fundo. Eu estava em casa. Pela primeira vez em 15 anos de sacerdócio, eu estava verdadeiramente em casa. Josepha vinha me visitar toda semana. Ela se mudou para um bairro próximo e começou a frequentar a capela. Tornou-se parte da pequena equipe que mantinha tudo funcionando. Limpava, organizava, coordenava a catequese das crianças. Mas mais do que isso, tornou-se minha conselheira espiritual. Eu, que durante anos achei que deveria ensinar a todos, agora aprendia com uma mulher simples que tinha uma intimidade com Deus que eu nunca tivera. Padre Leandro, posso perguntar uma coisa? Ela disse numa tarde, enquanto dobrávamos as toalhas do altar. Claro, Josepha. Sempre. Ela hesitou. O senhor ainda acorda às 3 horas da manhã? Meu coração apertou. Acordo, sim, todas as noites. Mas agora é diferente. Ela me olhou curiosa. Différente como. Respirez fundo. Antes eu acordava e ouvia o canto, mas não entendia. Agora acordo e agradeço. Porque entendi que aquele era o chamado. Nossa Senhora me chamava para acordar não só fisicamente, mas espiritualmente. Josefa sorriu com lágrimas nos olhos. Ela também parou de aparecer para mim depois que o Senhor saiu da prisão. Mas toda noite, antes de dormir, olho pro canto do quarto onde ela aparecia e agradeço. Porque ela me ensinou que Deus usa os pequenos, os invisíveis, os que ninguém nota. Me ensinou que eu importo. Segurei a mão dela. Você sempre importou, Josefa. Eu que não sabia ver. Os meses passaram. A capela começou a crescer, não em estrutura, mas em comunidade. As pessoas contavam para outras sobre o padre novo que realmente se importava. Aos poucos, 30 pessoas se tornaram 40, depois 50. Precisamos colocar alguns bancos improvisados no fundo. Mas nunca deixei que aquilo subisse a cabeça. Eu não estava ali para construir império. Estava ali para servir. Procurei cada pessoa que havia humilhado ao longo dos anos. Padre Augusto, o senhor de 72 anos que eu havia chamado de ultrapassado, foi um dos primeiros. Viajei até a cidade dele e pedi para vê-lo. Quando chegou, estava mais velho, mais curvado. Mal me reconheceu no início. Padre Leandro? Quase não te reconheci. Você mudou.
Sentamos num banco da pracinha em frente à igreja dele. Padre Augusto, vim pedir seu perdão. Minha voz tremeu. Tratei o senhor com desprezo durante anos. Zombei da sua experiência, critiquei seu jeito de celebrar, fiz comentários maldosos sobre sua idade. Fui cruelle et arrogante. Por favor, me perdoe. O velho padre ficou em silêncio por um longo momento. Depois, seus olhos se encheram de lágrimas. Filho, aquilo me machucou muito. Cheguei a pensar em deixar o ministério, mas já perdoei faz tempo. E ver você aqui, humilde, pedindo perdão, isso me mostra que Deus nunca desiste de ninguém. Também procurei o seminarista que havia humilhado anos atrás. Ele agora era padre numa paróquia rural. Quando me viu, ficou tenso. Padre Leandro. Seu tom era frio. Padre Mateus, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas vim dizer que me arrependo profundamente de como te tratei no seminário. Fui abusivo, cruel. Você era jovem, estava aprendendo, e eu destruí sua confiança. Peço seu perdão. Ele ficou em silêncio, depois suspirou. Levei anos para superar aquilo. Quase desisti da vocação por causa do jeito que o Senhor me tratou. Mas aqui estou. Sim, te perdoo. Dona Maria, a senhora de 80 anos que eu havia magoado com meu comentário cruel, já havia falecido. Procurei sua família. A filha me recebeu com surpresa. Padre Leandro? O que faz aqui? Expliquei que queria pedir perdão por ter tratado sua mãe mal. A mulher começou a chorar. Minha mãe nunca mais voltou à igreja depois daquele dia. Ela morreu sem comungar de novo, porque tinha vergonha de voltar. O Senhor destruiu a fé dela. Aquelas palavras foram uma facada. Me desculpe. Por favor, me desculpe. Sei que não apago o que fiz, mas preciso que saiba que me arrependo. Cada pedido de perdão era uma libertação e ao mesmo tempo um peso. Libertação porque finalmente estava sendo honesto sobre meus erros. Peso porque percebia a extensão do dano que havia causado. Quantas pessoas eu havia afastado de Deus com minha arrogância? Quantas vocações quase destruí com minha dureza? Quantos corações feri com minha falta de compaixão? Os números me assombravam de forma diferente agora. Na capela Nossa Senhora das Graças, implementei uma única regra. Ninguém era invisível. Cada pessoa que entrasse seria vista, ouvida, valorizada. Não importava se fosse bem vestida ou com roupas rasgadas. Se falasse bem ou mal. Se contribuísse financeiramente ou não. Todos eram filhos de Deus e mereciam ser tratados como tal. E essa regra começava comigo, mas eu pedia que todos na comunidade a praticassem entre si. Certa vez, um homem chegou bêbado durante a missa. Ele cambaleava pelo corredor, fazendo barulho. Algumas pessoas ficaram incomodadas. Eu poderia ter pedido para ele sair, para voltar em condições melhores. Em vez disso, desci do altar, fui até ele e o ajudei a sentar num banco. Fica aqui com a gente, irmão. Você é bem-vindo. Ele me olhou com olhos vidrados e começou a chorar. Depois da missa, soube que seu nome era Rodrigo e que estava há 3 anos nas drogas. Começamos um processo de acompanhamento. Hoje ele está recuperado e ajuda na pastoral. Será que Deus também já falou com você no silêncio? 1 ano depois de chegar à capela Nossa Senhora das Graças, recebi uma ligação inesperada. Era Marcos Andrade. Ele estava cumprindo pena em regime semiaberto e pediu para falar comigo. Meu primeiro impulso foi recusar. Aquele homem havia destruído minha reputação, me colocado na prisão, me feito passar pelo pior período da minha vida. Mas então lembrei de tudo que aprendi sobre perdão, sobre misericórdia, sobre segundas chances. Aceitei encontrá-lo. O encontro foi num centro de ressocialização, num espaço apertado com cadeiras de plástico e paredes cinzentas. Marcos entrou magro, pálido, com olheiras fundas. Quando me viu, parou no meio do caminho. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Levantei e fui até ele. Marcos, vem. Senta aqui. Ele obedeceu como uma criança assustada. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu esperava que ele encontrasse as palavras. Finalmente, ele falou, a voz quebrada. Padre Leandro, eu não tenho como pedir perdão pelo que fiz. Não existe desculpa. Eu destruí sua vida porque estava com raiva, porque fui humilhado, porque quis vingança. Passei 1 ano inteiro planejando como te destruir. Cada noite eu pensava nisso.
E quando consegui, quando te vi sendo algemado, senti uma satisfação horrível. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas essa satisfação durou pouco. Logo depois comecei a ter pesadelos. Via você na prisão todas as noites. Ouvia sua voz me chamando de ladrão. Acordava suando, gritando. Minha esposa não aguentou. Ela me deixou. Levou as crianças. Disse que não conhecia o homem que eu tinha me tornado. Sua voz estava cada vez mais fraca. Quando fui preso, achei que era o fim. Mas na cadeia conheci um padre que visitava os presos. Ele me fez enxergar o monstro que eu tinha virado. Marcos respirou fundo. Descobri que você saiu da prisão e foi servir numa favela. Isso me destruiu ainda mais. Eu esperava que você me odiasse, que quisesse vingança. Mas você simplesmente escolheu servir os pobres. Isso me mostrou quem realmente tem caráter. Ele me olhou nos olhos pela primeira vez. Padre, eu não mereço seu perdão. Sei disso. Mas preciso perguntar mesmo assim. Você consegue me perdoar? Estendi a mão e segurei a dele. Marcos, eu te perdoo. Completamente. Sem reservas. Ele desmoronou. Começou a soluçar alto, a cabeça baixa, os ombros tremendo. Deixei que ele chorasse. Depois de alguns minutos, continuei. Marcos, você me fez um favor. Sei que não foi essa sua intenção, mas foi o que aconteceu. Aquela prisão me quebrou de um jeito que eu precisava ser quebrado. Me tirou do pedestal onde eu tinha me colocado. Me fez enxergar o quanto eu estava longe de Deus, mesmo sendo padre. Ele levantou a cabeça, incrédulo. Como pode dizer isso? Eu te coloquei na prisão injustamente. Sorri tristement. Eu sei. E isso foi horrível. Mas Deus usou aquilo. Usou sua vingança, usou minha dor, usou tudo para me transformar. Hoje sou um padre de verdade. Não perfeito, longe disso, mas real. E isso só aconteceu porque tudo desmoronou. Marcos continuava chorando. Não sei como você consegue ser assim. Eu te odeio por ser melhor que eu. Balancei a cabeça. Não sou melhor que você, Marcos. Sou igual. Pequeno, falho, precisando de misericórdia todos os dias. A única diferença é que Deus me deu mais tempo para aprender. Ficamos conversando por mais 1 hora. Contei sobre a capela, sobre Josefa, sobre as pessoas que estava aprendendo a amar. Ele ouviu tudo em silêncio. No final, antes de ir embora, ele disse: Padre, quando eu sair daqui, não sei o que vou fazer da minha vida. Perdi tudo. Mas posso te pedir uma coisa? Pode rezar por mim? Todos os dias, Marcos. Todos os dias. Quando saí daquele centro de ressocialização, senti uma leveza que não esperava. Perdoar Marcos não foi fácil, mas foi libertador. Percebi que carregar raiva, mesmo justificada, é como carregar pedras. Te deixa pesado, curvado, cansado. Soltar o perdão é largar as pedras. Não significa que o que aconteceu foi certo. Significa apenas que você não vai mais carregar aquilo. Voltei para a capela naquele dia e olhei para a imagem de Nossa Senhora das Graças. Seus olhos de gesso me pareciam vivos. Ajoelhei diante dela e agradeci. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me acordar todas aquelas noites. Obrigado por usar Josefa. Obrigado até pela prisão, por mais dolorosa que tenha sido. Porque foi lá que te encontrei de verdade. Fiquei ali, em silêncio, apenas sentindo aquela presença maternal que me acompanhava desde sempre, mas que eu só aprendi a reconhecer no fundo do poço. Hoje, 3 anos depois de começar a servir na capela Nossa Senhora das Graças, celebro missa para cerca de 80 pessoas todo domingo. O espaço fica apertado, mas ninguém reclama. Alguns ficam de pé nos fundos, outros assistem pelas janelas abertas. Não temos câmeras, não transmitimos pela internet, não fazemos marketing. É apenas uma comunidade pequena reunida em torno do altar, cantando com violão velho, rezando com fé simples, vivendo o evangelho no dia a dia. Aprendi os nomes de cada pessoa. Sei quem está passando por dificuldade financeira. Sei qual criança está doente. Sei qual casal está brigando. Sei quem acabou de perder o emprego. E visito, ligo, estou presente. Não como padre importante que faz caridade, mas como irmão que se importa genuinamente. Choro com quem chora. Rio com quem ri. Celebro as pequenas vitórias,
Um emprego conseguido, uma dívida paga, um filho que voltou para casa. Minha mãe, Dona Edith, vem me visitar uma vez por mês. Ela está mais frágil agora, precisa de bengala para andar. Mas quando entra na capela, seu rosto se ilumina. Meu filho, você finalmente encontrou seu lugar. Ela diz sempre: aqui você brilha de verdade. Não com holofotes, mas com a luz de Deus. Celebro missa especial quando ela vem, e ela sempre chora na consagração. Depois me abraça e sussurra: agora você é o padre que sempre rezei para que você fosse. Júlio também me visita regularmente. Ele diz que a favela o desconcerta, mas que vem porque vê em mim algo que nunca viu antes. Leandro, você está em paz. Pela primeira vez na vida, você está em paz. Ele tem razão. Não tenho mais aquela ansiedade constante por resultados. Não fico acordado planejando campanhas. Não comparo minha paróquia com outras. Apenas acordo cada dia e pergunto: Senhor, o que você quer que eu faça hoje? Josefa continua sendo minha maior mestre. Ela coordena a catequese, visita os doentes comigo, prepara as crianças para a primeira comunhão. Mas mais do que tudo isso, me ensina humildade através do exemplo. Certa vez, uma mulher nova na comunidade a confundiu com faxineira e pediu para ela limpar um banco que estava sujo. Josefa simplesmente pegou um pano e limpou, sorrindo. Depois me disse: Padre, o problema não é ser confundida com faxineira. O problema é achar que faxineira é menos importante. Ainda acordo todas as noites às 3 horas da manhã. Não ouço mais o canto, não sinto mais o perfume de rosas. Mas acordo com um chamado interior. Levanto, vou até a pequena capela que fica aberta durante a noite, acendo uma vela diante da imagem de Nossa Senhora e fico ali em silêncio. Às vezes rezo. Às vezes apenas fico presente. Nesses momentos de madrugada, com apenas a luz da vela tremulando, sinto aquela presença maternal que me salvou. Agradeço pelas coisas mais improváveis. Agradeço pela acusação falsa que me levou à prisão. Agradeço pelos 5 meses de sofrimento que me quebraram. Agradeço pelas surras que recebi dos outros detentos. Agradeço pelo chão frio da cela, onde finalmente me ajoelhei de verdade. Agradeço por Marcos e sua vingança, porque através dela encontrei minha redenção. Agradeço por cada pessoa que humilhei, porque através delas aprendi o que nunca devo ser. Entendi algo fundamental: a Virgem Maria não apareceu para me livrar da prisão. Ela apareceu para me tirar da prisão maior, a prisão do meu próprio orgulho. Ela me acordava todas as noites não para me consolar, mas para me chamar. Me chamar de volta para o caminho. Me chamar para a humildade. Me chamar para o amor verdadeiro. E quando finalmente atendi ao chamado, quando finalmente me quebrei completamente, ela enviou Josefa para me libertar fisicamente. Mas a libertação espiritual já havia acontecido naquela madrugada em que caí de joelhos no chão da cela. Hoje, como ex-padre soberbo que precisou ser despido de tudo para encontrar Deus de verdade, aprendi que ser padre não é construir igrejas, não é administrar paróquias como empresas, não é impressionar bispos com números. Ser padre é deixar que Deus construa algo em você, mesmo que para isso precise te quebrar primeiro. É ser canal de misericórdia em vez de juiz. É lavar pés em vez de exigir reverência. É ser pequeno para que ele seja grande. Olho para trás e vejo o padre Leandro de 15 anos atrás, tão cheio de si, tão convencido de sua importância, tão vazio de Deus. E sinto compaixão por aquele homem. Ele não sabia o que estava fazendo. Achava que servia a Deus, mas servia apenas a si mesmo. Precisou perder tudo: reputação, liberdade, identidade, para ganhar o essencial: uma fé verdadeira, um coração compassivo, uma vida que finalmente faz sentido. Na última missa deste domingo, olhei para os rostos simples na capela. Dona Conceição segurando o inário velho. Seu Manuel dedilhando o violão. Paulinho concentrado como coroinha. Josepha sorrindo no banco da frente. Rodrigo, o ex-dependente, ajudando a distribuir os folhetos. Todas aquelas pessoas que o mundo considera pequenas, mas que para mim são gigantes da fé. E agradeci por estar ali, não como padre dos milagres, não como administrador exemplar, mas simplesmente como Leandro, servo inútil que finalmente entendeu o que significa servir. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço de um Deus que nos ama não por nossas conquistas, mas apesar de nossas quedas. Um Deus que permite que sejamos quebrados para nos reconstruir de forma mais bela. Um Deus que envia sua mãe para nos acordar no meio da noite, não com respostas fáceis,
mas com chamados urgentes para voltarmos ao caminho. E quando finalmente atendemos, quando finalmente nos rendemos, percebemos que ele sempre esteve ali, esperando pacientemente que largássemos nosso orgulho e corressemos para seus braços. 6 meses atrás, recebi uma carta. O envelope estava amassado, o papel barato, a caligrafia tremida. Héra de Marcos. Ele havia sido transferido para uma colônia agrícola e estava trabalhando na lavoura. Padre Leandro, acordo todos os dias às 5 da manhã para trabalhar na terra. Minhas mãos, que antes digitavam números em planilhas para roubar e destruir, agora plantam feijão e milho. É um trabalho duro, mas honesto. Pela primeira vez em anos, consigo dormir sem pesadelos. Queria que soubesse que estou frequentando os encontros de oração que acontecem aqui. Tem um padre que vem toda semana. Ele me lembra você, o novo você. Patiente, humilde, présente. A carta continuava. Minha esposa, Helena, me visitou mês passado. Foi a primeira vez em 2 anos. Ela disse que as crianças perguntam por mim. Não sei se um dia vou recuperar minha família, mas agora entendo que preciso me recuperar primeiro. Padre, o Senhor me ensinou que perdão não significa esquecer o que aconteceu, mas significa não deixar que aquilo defina quem somos para sempre. Estou tentando acreditar nisso. Obrigado por não ter me odiado. Obrigado por me mostrar que é possível recomeçar. Respondi à carta imediatamente. Contei sobre os últimos acontecimentos na capela, sobre as pessoas que estavam sendo transformadas, sobre como cada dia era uma nova lição de humildade. Terminei dizendo: Marcos, você está fazendo um trabalho mais importante do que imagina. Está plantando sementes na terra, mas também está permitindo que Deus plante sementes no seu coração. Continue assim. E quando sair, se quiser, tem um lugar para você aqui. Não para trabalhar como tesoureiro, mas para simplesmente fazer parte da comunidade. Todos precisamos de comunidade. 2 semanas atrás, aconteceu algo que me marcou profundamente. Uma mulher jovem, talvez uns 25 anos, chegou à capela numa tarde de quinta-feira. Ela estava visivelmente grávida, com roupas sujas e cabelo desgrenhado. Sentou no último banco e ficou ali, imóvel, olhando para o altar. Aproximei-me devagar. Boa tarde. Posso ajudar em alguma coisa? Ela me olhou com olhos vazios. Não sei, padre. Acho que vim no lugar errado. Sentei ao lado dela, mantendo distância respeitosa. Por que acha que é o lugar errado? Ela respirou fundo. Porque eu não presto. Uso drogas há 5 anos. Estou grávida e não sei quem é o pai. Minha família me expulsou. Durmo na rua. Vim aqui porque uma senhora lá na praça disse que tinha um padre que não julga ninguém. Mas olhei para essa igreja e pensei: Deus não quer alguém como eu aqui. Meu coração se partiu. Quantas vezes, no passado, eu teria olhado para uma pessoa assim com desprezo disfarçado de preocupação pastoral? Quantas vezes teria pensado em como aquela presença poderia prejudicar a imagem da paróquia? Mas agora via algo diferente. Via uma filha de Deus desesperada por amor, por aceitação, por esperança. Qual seu nome? Perguntei suavemente. Camila. Ela respondeu baixinho. Camila, a senhora que te indicou estava certa. Aqui ninguém é julgado. Aqui todo mundo é bem-vindo, especialmente quem está sofrendo. E sobre Deus não te querer aqui, posso garantir que Ele te quer mais do que qualquer outra pessoa. Ela começou a chorar. Como pode ter certeza? Apontei para a imagem de Nossa Senhora das Graças. Vê aquela mulher ali? Ela segurou o filho dela enquanto ele morria numa cruz. Ela conhece dor. Ela conhece desespero. E ela tem um coração especial para mães que estão sofrendo. Camila olhou para a imagem por um longo tempo. Eu quero parar com as drogas, padre. Mas não consigo sozinha. Já tentei várias vezes. Segurei a mão dela. Você não precisa fazer isso sozinha. Vamos te ajudar. Temos uma rede de apoio aqui. Pessoas que passaram pelo que você está passando. Tem um lugar num centro de recuperação para gestantes. Posso ligar agora mesmo, se você quiser. Ela apertou minha mão com força. Por que está fazendo isso por mim? Nem me conhece. Sorri. Porque alguém fez isso por mim quando eu estava no fundo do poço. Não exatamente da mesma forma, mas me estenderam a mão quando eu não merecia. Agora é minha vez de estender a mão. Camila aceitou a ajuda. Naquela mesma tarde,
Josefa veio até a capela e levou Camila para o centro de recuperação. Acompanhamos todo o processo. Hoje, 3 meses depois, Camila está limpa, saudável, aguardando o nascimento do bebê. Ela me disse ontem: Padre, quando olho para trás, vejo que aquela tarde na capela foi o dia em que minha vida recomeçou. Mas não foi só porque o Senhor me ajudou. Foi porque, pela primeira vez em anos, alguém me olhou como gente, não como lixo. Suas palavras ecoaram dentro de mim durante todo o dia. Quantas pessoas por aí só precisam de alguém que as olhe como gente? Quantas vidas poderiam ser transformadas se parássemos de julgar e começássemos a amar? Percebi que o maior milagre não são construções grandiosas, nem multidões nos bancos, nem manchetes de jornal celebrando eficiência administrativa. O maior milagre é ver uma pessoa recuperar a dignidade. É ver alguém que se considerava perdido descobrir que nunca esteve fora do alcance de Deus. É testemunhar a transformação silenciosa que acontece quando amor verdadeiro encontra dor verdadeira. Ontem à noite, durante meu momento de oração das 3 da manhã, agradeci por Camila. Agradeci porque ela me lembrou porque estou aqui. Não para construir impérios religiosos, mas para ser ponte entre pessoas quebradas e um Deus que cura. Não para impressionar bispos com números, mas para refletir, mesmo que imperfeitamente, o amor incondicional de Cristo. Não para ser o padre dos milagres, mas para testemunhar os milagres que Deus opera quando nos tornamos pequenos o suficiente para Ele trabalhar através de nós. A vela tremulava diante da imagem de Nossa Senhora. E ali, naquele silêncio sagrado da madrugada, com apenas a luz suave iluminando o rosto de gesso da Mãe de Deus, entendi a lição final. Tudo o que passei, toda dor, toda humilhação, toda quebra, foi para este momento. Para poder olhar nos olhos de uma Camila e dizer com autoridade nascida da experiência: você pode recomeçar. Eu sei porque eu recomecei. E se Deus não desistiu de mim, nunca desistirá de você.